Eu sou Sidney Fernandes, escritor. Hoje é segunda-feira e eu quero falar sobre um assunto da minha juventude. Isso mesmo. Quando eu era jovem, eu li um trecho que eu vou ler para vocês agora, de Rui Barbosa. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Esta frase de Rui Barbosa, ele apresentava toda a sua decepção, a sua crítica em relação à República Brasileira no começo do século XX. Quando jovem, ouvi essa frase, achei assim que Rui Barbosa estava conclamando nós jovens da época a justiça, a dignidade, a luta pela justiça. E aí as coisas começaram a confundir-se na minha cabeça. Ora, eu já naquela época estudava a doutrina espírita e na doutrina espírita a gente rememorava Jesus, que dizia assim: todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Aí eu fiquei confuso. Com quem que eu ficava? Com Jesus ou com Rui Barbosa? Aí o Evangelho me dirigindo à mansuetude e Rui Barbosa me dirigindo à luta, à justiça. Por que no mundo tão a miúde, diz o Livro dos Espíritos, a influência dos maus sobrepuja dos bons? E aí a minha cabeça ficou mais confusa ainda, porque a resposta dos Espíritos era: por fraqueza destes. Estava feita na minha cabeça assim uma grande desordem. Com quem que eu deveria ficar? Com Rui Barbosa, com o Evangelho do Cristo ou com a resposta dada pelos Espíritos? E então eu tinha vontade até de perguntar assim: eu tenho que ser justo, humilde ou subserviente? O que eu devo escolher? Felizmente, a doutrina espírita sempre nos socorre. E eu então fui encontrar a informação de que Jesus, mesmo sendo humano, nunca foi subserviente. E então nunca foi conivente com o mal. E nunca se tornou agressivo também. O que fazia o mestre nessas oportunidades, quando ele era inclusive criticado, provocado? Ele não se comportava como um tímido. Ele sempre não permitia que o menosprezassem. Ele era humilde, mas não era subserviente. A doutrina espírita, que é a revivescência dos ensinamentos cristãos, nos ensina no Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino sem a simplicidade de coração, sem a humildade do espírito. Rui Barbosa, com toda a sua energia, ele era cristão. E mesmo lutando contra a injustiça e a desonestidade, ele não tinha a intenção de incitar os jovens à guerra, à luta, a atitudes agressivas. Quero encerrar esse texto com uma frase de Emmanuel, que talvez clareie tudo para nós. Reconhecer a autoridade moral do nosso Senhor Jesus Cristo e submeter-se sem subserviência ou pieguice, mas sim com dignidade e respeito ao controle dos ensinamentos evangélicos explicados pelo Espiritismo cristão. Eu acho que as coisas agora ficaram bem claras com esta frase de Emmanuel. Um abraço a você e tenha um bom dia.